Pauta 10, rapidamente aqui, Bia. Números da Paraná Pesquisas indicam empate técnico entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. Os dados trazem o petista com 41% e o atual chefe do Poder Executivo com 37%. O levantamento divulgado ontem aponta então que a distância entre os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto é a menor já registrada pelo Instituto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se mantém à frente na disputa com 41,7% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro do PL continua em segundo com 37%. No último estudo, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou no dia 2 de agosto a vantagem do petista sobre o Bolsonaro, que era de 5,5 pontos percentuais. Agora, então, essa diferença caiu para 4,7 pontos percentuais, indicando a possibilidade de um empate técnico. Ainda conforme os números, Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 7,3% e Simone Tebet do MDB teve 2,7% das intenções. Pablo Marçal do PROS, Vera Lúcia do PSTU, José Maria Mael do Democracia Cristã, Soraya Tronic do União Brasil, Luiz Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCO, Leonardo Péricles do P e Roberto Jefferson do PTB pontuaram menos de 1%. Outros 6% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes que participaram da pesquisa. Já os que não sabem ou não responderam corresponde a 4,1%. O levantamento ouviu 2.020 eleitores entre os dias 19 e 23 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Aí, portanto, Pedroso, vou passar para você rapidamente a fazer a análise. Agora, a minha pergunta é a pergunta do ouvinte. Mas tem pesquisa que dá 12, 13 pontos de diferença entre os dois. Como é que essa deu empate técnico? Olha, aquilo que a gente alerta aqui os ouvintes, você tem sempre uma diferença metodológica, você tem uma diferença no campo amostral, mas você tem também a correção que os institutos começam a fazer. Pegue, até esses mesmos institutos, Marcos, você está citando diferenças de 12 e tudo mais, são institutos que já começaram a apresentar uma redução dessa diferença. Ou seja, quando a gente olha para esse conjunto de pesquisas, vale a pena para o ouvinte não se sentir enganado, é o seguinte, o que elas estão mostrando como uma direção? Então todas elas estão mostrando agora que você tem uma redução da diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Esse é o cenário que está se configurando e esse é o movimento que a gente tem acompanhado da opinião pública. Então, a eleição que muita gente apostava e dizia que seria resolvida no primeiro turno, os dados atuais não têm mostrado isso. Pelo contrário, mostra que será uma disputa bastante próxima e inclusive apertada.